Nós já estudamos algumas dessas profecias do livro de Daniel. A primeira delas foi aquela profecia de uma estátua gigantesca, onde vimos que ali estavam os reinos da terra. Uma profecia que Daniel, através de um sonho que Nabucodonosor teve, ele foi identificando pelo poder de Deus o que ocorreria no futuro. E estamos certos de que a parte final, ainda não cumprida, também vai se cumprir. Na verdade, é como se a gente colocasse isso numa grande linha de tempo, que parte desde o ano 605, época de Nabucodonosor, na Babilônia, e vai até o reino eterno de Jesus Cristo. Depois estudamos Daniel 7, onde vimos ali 4 animais diferentes, não muito comuns, inclusive o quarto deles não havia nenhuma classificação zoológica para ele. E também indicavam os mesmos períodos de tempo, agora com alguma explicação a mais. O leão também simbolizando Babilônia, o urso simbolizando a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e esse animal sem classificação zoológica significando Roma. Na verdade, Deus conhece a história desde o princípio até o seu final e Ele sempre fala ou conta ao homem o que ele vai fazer. É o que diz Amós 3, verso 7. Havia também a história de uma ponta pequena, um período em que o cristianismo foi dominado pela supremacia papal e também já estava predito pelo livro de Daniel. Durou 1260 anos esse período profético. E nós vimos este período aí também nessas profecias de Daniel, capítulo 7. E hoje vamos estudar sobre Daniel, capítulo 8, uma profecia que foi dada a Daniel no ano 551. Muito bem, vamos estudar essa visão fascinante que ele recebeu no ano 551 a.C. E ele via, creio que, o futuro. Mas, pastor Oliveiros, conte pra gente o que, afinal de contas, Daniel viu. Jonathan, Daniel, ele teve uma visão no capítulo 8 que, de certa forma, até repete alguns elementos que ele já vira anteriormente, como você já deve ter visto nas lições anteriores. Mas no capítulo 8, os primeiros versos, digamos até os versos 14, ele viu primeiramente um carneiro com 2 chifres. Depois esse carneiro ele viu que ele estava voltado para o ocidente e também para o sul, e dando marradas, ou seja, investidas, e não havia quem resistia o carneiro. Depois, finalmente, ele viu um bode. Esse bode veio do ocidente, ou seja, então o carneiro, obviamente, estava no oriente e voltado para o ocidente. O bode veio do ocidente sem tocar no chão, diz a Bíblia, e Daniel percebeu que esse bode investiu-se contra o carneiro e o derrubou. E destruiu o carneiro e não havia quem livrasse o carneiro da mão do bode. Esse bode tinha 2 destaques. Primeiro, ele tinha um chifre notável entre os... um chifre notável, muito forte, dava para perceber. E depois ele percebeu que quando ele estava na sua força, esse grande chifre foi quebrado. Ou seja, o bode ficou sem aquele chifre notável. Mas, por outro lado, no lugar daquele chifre grande, surgiram 4 outros chifres para os 4 cantos da terra. E de um desses cantos da terra surgiu agora um outro chifre, que era pequeno. E esse chifre foi crescendo, e esse chifre acaba dominando o cenário do capítulo 8 de Daniel. Por quê? Porque esse chifre agora começa a ter olhos, começa a falar, e ele começa a crescer no sentido horizontal, ou seja, conquistando alguma coisa no planeta Terra, mas ele começa a voltar-se também no sentido vertical. Parece que contra Deus, parece que falando alguma coisa de conotação espiritual, religiosa. E esse chifre domina essa parte. Depois ele tem uma visão ali muito interessante das 2.300 tardes de manhã, verso 14, e daí em diante vem a interpretação. Do verso 15 até o final do capítulo vem a interpretação. O que significa o carneiro, o que significa o bode, o que significa aquele chifre grande do bode, aqueles 4 chifres que saíram e finalmente aquele chifre misterioso que apareceu. Agora, Rosana, não sei se você percebeu que no capítulo anterior, Daniel 7, haviam também animais. Só que eram animais totalmente diferentes desses animais. Verdade. Será que isso tem algum simbolismo também?
É interessante a gente perceber no capítulo 7 que os animais eles têm uma imagem mais sanguinária, enquanto no capítulo 8 eles já dão uma ideia mais natural. Né? Quando nós voltamos um pouco, tanto no contexto da Bíblia, né, no Êxodo, Levíticos e tudo mais, a gente percebe que Deus ele vai criando uma estrutura de tornar através do carneiro uma ideia de uma remissão dos pecados através do sangue. Então era natural para o povo judeu tanto o carneiro quanto o bode, por duas ocasiões principais. Uma que era conhecida como sacrifício diário ou contínuo, que era um ritual do santuário, a outra como o dia da expiação, onde uma vez por ano utilizavam-se tanto o bode quanto o carneiro. Então acredito que por ser tão similar a ideia do carneiro e do bode, né, que nessa hora ele resgata essa ideia do santuário de carneiro e bode, passando que Jesus, que Deus ainda estava no controle através do sangue de Cristo. É uma confiança e uma certeza que nós podemos ter nessa profecia, nessa verdade eterna de Cristo. Bom, então me parece que essa profecia tem a ver com o povo de Deus. Pelo menos a preocupação maior aqui é com o seu povo, a condução das coisas de Deus aqui na terra. Mas também tinha um significado muito parecido com os períodos de tempo que nós vimos em Daniel 2, aquela estátua, e nos animais, ali de Daniel 7. Eu sei que foi chamado para interpretar esse sonho um anjo, né, pastor? Foi chamado um anjo. E o que o anjo disse? Quando Daniel perguntou, quem é o carneiro? Será que tem resposta para isso? Tem resposta, Jonathan. Como você já deve ter analisado nas lições, como você faz semanalmente aqui, não é, no capítulo 7, que a professora Rosana citou, os animais são símbolos de reinos, são símbolos de organizações. E o carneiro tem um simbolismo. O próprio texto, se você pega o capítulo 8 de Daniel, como eu disse, partindo do versículo 15, 16, 17, o próprio texto interpreta, dizendo o seguinte, eu até vou ler aqui, na verdade o carneiro está aqui no verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. Esse homem quem era? Aparência. Gabriel. Vi que é uma voz de homem, estava entre as margens do Lai, que era o rio, onde a visão foi apresentada a Daniel, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Gabriel vem e interpreta para Daniel, o profeta. O anjo Gabriel interpreta. E ele diz aqui, então, que o carneiro simboliza, verso 20, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, etc. e tal, é que no seu lugar vai levantar 4 reinos daquele chifre. Então o próprio texto bíblico já interpreta de maneira clara e objetiva. E uma coisa interessante que aparece aqui, então a gente pode deduzir também que esses chifres simbolizam também as pessoas que estão comandando, né? Você veja aqui, Medo e Pérsia. Também, significa reinos, mas significa também o líder principal. Exatamente. No caso aqui são monarquias, no regime monárquico o rei é que é o líder número 1. E a gente viu aqui também, então, que este bode, ele significava a Grécia. Isso. Tendo em vista isso, esse chifre notável seria quem, Rosana? Provavelmente Alexandre o Grande. Né? Nós vemos que ele começa de forma muito rápida, né, as suas conquistas e tudo mais, e infelizmente com pouca idade ele acaba falecendo, aos 33 anos de idade. Depois disso nós vemos que surgem 4, né, e ali nós temos de forma bastante grande 4 de seus generais, né, por nomes Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que provavelmente são essas 4 de onde então surgiria o chifre pequeno, que vamos ver um pouco mais. Mas continua ainda esses 4 como a Grécia, né? Como um reino só, embora dirigido por 4 São generais. 4 generais que acabam assumindo o lugar, digamos assim, após a morte de Alexandre o Grande. Muito bem. Bom, se a gente colocar ao lado das outras profecias que já estudamos, então nós temos aí a Medopérsia, o carneiro, o bode como a Grécia, e agora aparece essa ponta pequena. Pela dedução lógica, viria o próximo reino, não é, pastor Oliveira? Correto. É interessante que o texto, Jonathan, disse que esta ponta pequena, ou seja, o chifre pequeno, ou ponta pequena, que a gente usa assim como sinônimos, ele emana, né, ele sai exatamente de um dos 4
dos 4 reinos, sub-reinos, subdivisões do reino grego que a professora Rosana falou. Ele, dessas 4 regiões, de uma delas, iria sair esta ponta pequena. E esta ponta pequena iria crescer, iria ter um poder extraordinário. E é interessante que o texto também fala que esta ponta pequena iria crescer em direção ao Oriente, ao sul, que é sinônimo de Egito, e a terra gloriosa, que é a terra da Palestina, a terra de Israel. Ora, se ele está crescendo numa direção de ocidente, sul e norte, significa que ele está vindo, está crescendo em direção ao oriente. Significa que ele está vindo do ocidente. Já há uma dica de onde esse poder da ponta pequena ou do chifre pequeno emanou, de que parte do globo em relação à Palestina ele emanou. Foi do ocidente. E esta emanação, ou seja, esse poder que assumiu depois do Império Romano, depois do Império Grego, foi Roma. O Império Romano, sem dúvida nenhuma. Confirma isso. A história confirma isso. Isso aí é uma coisa fácil de entender, matéria de primeiro, né? segundo grau, aí a gente entende bem. Bom, nós já vimos aqui que este carneiro que surge simbolizava a Medopérsia, o anjo também identificou o bode como a Grécia, e pela lógica, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, simboliza Roma. A história confirma isso, não é, Rosana? Exatamente. Quando vemos, como o senhor mencionou há pouco, tanto Daniel 2 como Daniel 7, eles dão a ideia de que viria um outro reino, antes do cumprimento do restante da profecia. Quando vemos Daniel 8, a gente já percebe que não existe outro reino que pudesse se encaixar tão perfeitamente ali como a Roma. Em tudo ela acaba encaixando o seu poderio, tanto no lado religioso como no lado político. Agora, pastor Oliveira, o senhor mencionou que este reino viria do Ocidente. Realmente foi assim que aconteceu. Correto. Porque o contexto da visão está ali no Oriente Médio. Babilônia, onde está hoje o Irã, ali é que está o rio Ulai, onde foi feita a visão, onde foi dada a visão. Suzã, ali perto do Irã. Iraque, Irã, aquela região. Mais para o Irã, mais para o Oriente ainda. Tanto é que o Irã é descendente dos persas, né? Então, agora Roma está lá no Ocidente, como a professora Rosana colocou. Essa questão também, Jonathan, de perceber 2 aspectos ou 2 visões desse quarto poder do chifre pequeno é muito importante. Primeiro, porque Roma, comparado com Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, foi um império muito maior. Dominou por um período muito mais longo também, desde o ano 168 a.C., até mais ou menos final do 5º século, 476 depois de Cristo. E quando Roma anexou a Palestina, que é a Terra Santa, que é o local do santuário, Jerusalém, no ano 63, através de Pompeu, um dos seus generais, aí ficou mais caracterizado que Roma seria marcada como o inimigo principal de Deus. Então perseguiu politicamente, perseguiu socialmente, escravizou o Império Romano, a Palestina, Israel. Quando Jesus nasceu, nós sabemos muito bem, foi na virada do milênio ali, então Israel pertencia ao Império Romano. Então esse 63 é antes de Cristo, né? 63 a.C., 168, quando eles venceram finalmente os gregos, também antes de Cristo, tudo antes de Cristo. Até 476 depois de Cristo, ou seja, mais de 600 anos. Agora, é interessante, Jonathan, ver a pretensão espiritual ou religiosa do chifre pequeno. O texto fala que ele, no verso 12, que ele lançou a verdade por terra. Sim. Então a questão dele não é só anexar territórios políticos e dominar o mundo, o planeta, como Roma dominou. Sim. Agora entra numa fase que ele quer também ter prestígio espiritual, quer ter autoridade religiosa, quer ser, digamos assim, o guardião único da verdade de Deus e da religião de Jesus Cristo na Terra. Aí a gente vai entrar para o lado religioso. E se você olhar na história, você vai ver que quando o Império Romano terminou no ano 476, e aí nós entramos logo em seguida na Idade Média, ali nos anos 538 em diante, mas do 6º século depois de Cristo em diante,
nós vamos ver que o poder que dominou toda a Idade Média, que influenciou e realmente tratava de questões tanto políticas quanto religiosas, foi a igreja cristã. Então agora a igreja passa a ser a sequência natural na profecia de Daniel, capítulo 8. O chifre pequeno identifica, portanto, Roma, a sua organização política dos Césares, e também a sua segunda fase, que nós podemos dizer a Roma religiosa. Aí o sistema religioso que foi desenvolvido durante a Idade Média e dominou praticamente o mundo todo. Mudou, inclusive, coloca as suas leis, a sua visão de interpretação religiosa como sendo a única verdade indiscutível. Bom, eu lembro a vocês que nós estudamos em Daniel capítulo 7, que assim que o bispo de Roma se tornou o Papa, no ano 538, a igreja religiosa cristã da época ela foi crescendo cada vez mais. E chegou o momento de impor as suas leis, e estava previsto na profecia de Daniel 7 que este poder religioso dominaria por toda a Idade Média até o ano de 1798. Nós vimos isso na lição passada. Agora, aqui em Daniel capítulo 8, menciona de novo esse poder, também identificado por um chifre pequeno, e fala que cresceu até atingir o exército dos céus, tirou o contínuo, deitou a verdade por terra. Como é que a gente pode dizer, por exemplo, que cresceu até atingir o céu se está aqui na terra, esse poder religioso, nesse período aí, entre o século VI até o século XVIII? Uma das coisas que eu até gostaria de voltar um pouquinho dentro do que o pastor Oliveiros estava falando é a questão de como Roma agiu durante esse período. Nós vemos ali que até um certo tempo existia uma guerra entre cristãos e ateus. Aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que, de certa forma, não queriam muito contato a isso. A partir de um determinado momento, parece que isso se inverte. E agora cristão, inclusive contra os próprios cristãos, começam a fazer diferenças. E acho que aí entra um pouco do que você havia mencionado nesse texto, né, de ter tomado o lugar do sacrifício, de ter deitado por baixo as ideias do santuário e, de certa forma, ter assim, alcançado aos céus. Não que Roma tenha, né, realmente, de forma literalmente levado isso ao céu. Mas a gente pode ver que as consequências das decisões tomadas por Roma nesse contexto, tanto político como principalmente religioso, que é a fase que vem entrando agora, isso vai crescendo de tal forma que a gente vai percebendo a briga entre cristãos por verdades eternas. Pastor Oliveiros, eu consigo compreender muito bem essa questão de Roma pagã atingindo, por exemplo, o exército do céu quando crucificou a Jesus Cristo. Ou atingindo o santuário, quando no ano 70 destruíram o templo em Jerusalém. Mas como é que a gente consegue visualizar isso dentro do aspecto de Roma religiosa, quando a igreja cristã dominou essa parte da terra? Eu acho, Jonathan, que essa colocação sua é muito boa com relação ao santuário. Realmente foi o Império Romano, na pessoa de Pôncio Pilatos, que julgou e condenou Jesus, e foram os próprios soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. Ou seja, atingiram, como o texto bíblico fala, o príncipe do exército. E lançou o local do seu santuário por terra. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro santuário, que é o centro da nossa adoração e o centro da nossa salvação, não era o santuário de Jerusalém, que deixou de existir há quase 2000 anos atrás. Mas há um santuário no céu. E é nesse santuário que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, subiu, está na presença do Pai, intercedendo por nós. Quando oramos em nome de Jesus, a nossa oração entra no santuário celestial. E quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa através do sacrifício e do sangue do Senhor Jesus, que é apresentado a Deus no santuário celestial. Quando o texto fala que ele atingiu o exército do céu, o texto está dizendo, insinuando que o chifre pequeno procuraria desqualificar esta salvação oferecida a todo mundo hoje através de Jesus Cristo no santuário celestial. Que ele iria começar a combater a verdade de que existe um santuário no céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa salvação, a verdade, a vida está centralizada em Cristo. O chifre pequeno iria fazer alguma coisa
queria tirar a nossa atenção, a atenção dos adoradores, do santuário celestial, de onde está Jesus. E se nós tiramos a nossa atenção de Jesus, o príncipe da salvação, então nós estamos perdidos. Então o chifre pequeno, ele foi traído pelo engano, por algum motivo, que ele agora procura apagar da mente do povo a visão do verdadeiro santuário, o santuário celestial. Agora, Rosana, a gente sabe, por exemplo, que quando Constantino se converteu, não sei se realmente, não posso julgar se ele converteu-se de verdade ou foi entre aspas, o fato é que ele trouxe muita coisa do paganismo para dentro do cristianismo. E talvez essa adoração de imagens pagãs acabou entrando dentro da igreja. E com isso a igreja começou, em vez de olhar para Jesus lá no céu, orar agora para uma imagem. Isso também não seria uma forma de escurecer, obliterar a visão de Jesus como nosso Salvador? É verdade, nós temos bem claro que nós devemos ter sobre todas as coisas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Né? E tudo aquilo que nós temos, então, que precisarmos, será nos acrescentado. E quando nós vemos isso, nós vemos através da idolatria ou através da própria oração a uma imagem, né? Algo que eu não preciso. Orar em nome de outra pessoa que não seja Jesus. Eu posso literalmente chegar a Deus e dizer, Senhor, me ajude. Né, me perdoe, purifica a minha vida. Eu não preciso chegar, Jonathan, por favor, me perdoa, purifica a minha vida, cuida de mim. Isso não é necessário nem a uma pessoa que seja algo, né, ou alguém que seja aqui próximo a gente, como também alguém que nós consideramos alguém como uma boa vida, alguém que teve uma vida santa, uma vida purificada, né, que seja um exemplo a todos nós. Nele não existe nenhum poder, nenhuma transformação que realmente a gente tenha como necessidade. É somente mediante o poder de Deus, é mediante a nossa oração, a nossa confissão, a Ele, mediante a remissão do seu sangue, é que nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. E em nome de Jesus Cristo, né, Rosana? Porque, como nós falamos, o caminho para atingirmos a Deus é Jesus. E diz, o apóstolo São Pedro mesmo, diz em Atos 4, verso 12, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que a Rosana colocou é verdade. Nós não podemos atingir o santuário celestial, o trono de Deus, as nossas orações não podem chegar a Deus, né? Se nós, além do arrependimento, dedicação, consagração, não fizermos em nome de Jesus. Outro fator é o livro de Hebreus, que diz que não existe nenhum intercessor entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Acho que não existe nenhuma prova mais relevante do que essa. É somente a Jesus Cristo que nós devemos procurar, confessar os nossos pecados e abrir o coração como um verdadeiro amigo. E é isso que o chifre pequeno fez, Jonathan. Sim. Tirou da mente do povo esta visão que nós acabamos de ouvir e dizer aqui. Inclusive eu lembro também que durante esse período da Idade Média, a Bíblia, ou a verdade, ela ficou escondida. Lançada por terra, literalmente, como o texto fala. Muitos não tinham nem acesso à palavra, porque era algo considerado como não posso ver, não posso ler essa palavra. Muitas pessoas morreram, inclusive, por traduzir a palavra de Deus para outras línguas. Né? Infelizmente, a história, especialmente a história da Idade Média, está impregnada, né, de exemplos, coisas muito tristes, né, que a Bíblia realmente foi tirada da mão do povo. Somente o clero, então, tinha o direito de ler a Bíblia e interpretar. A Bíblia era ensinada? Era, mas através do catecismo, através das autoridades investidas pela igreja. Hoje é diferente, tudo bem. Mas nós estamos falando aqui desse período da Idade Média que o chifre pequeno predominou. E que Daniel, através do poder do Espírito Santo, havia profetizado 551 anos antes de Cristo. Né? Porque Deus sabia que isso iria acontecer. Né? Isso mostra também, não é? Porque a profecia de Daniel não se cumpriu toda ainda. Sim, exatamente. Existem coisas que vão vir. Acho que nem nessa lição nós vamos falar, mas semana que vem você deve falar com outras pessoas aqui. Isso garante também que aquilo que Deus falou que ainda vai cumprir, pode ter certeza, vai cumprir segundo o programa de Deus. Com certeza. Lembro a vocês que no passado o povo de Israel foi instruído a construir um santuário. E esse santuário, ele era um tipo ou figura do santuário que existe no céu. Pastor Oliveiros, realmente existe um santuário no céu também? Existe um santuário no céu. Como você falou, Deus mesmo já havia dito para Moisés quando mandou construir, fará tudo conforme eu te mostrei.
E o livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, todinho ele descreve o santuário celestial. Que Jesus, quando ressuscitou, subiu e agora ele intercede por nós no santuário celestial. E o último livro da Bíblia, que não é tão estudado e nem tão compreendido, é extraordinário. Ele foi escrito, o Apocalipse estou falando, sim. ele foi escrito no contexto do santuário. Lá não descreve o santuário, mas apresenta Jesus atuando no santuário. Então o santuário, ele tem ali a presença real de Deus, visível, real de Deus. Então, portanto, está o trono de Deus ali. E tem também Jesus intercedendo por nós, quando nós oramos, quando nós louvamos a Ele, as nossas preces sobem a Deus no santuário celestial. Esse santuário existe, é real no santuário celestial. Então a gente pode dizer, Rosana, que no santuário antigo, nós tínhamos ali aquelas cerimônias de matar o cordeiro, que simbolizava a morte de Jesus. Agora, Jesus já veio e morreu por nós, e a Bíblia diz que o sacrifício dele foi suficiente, um só, não precisa ficar morrendo todo dia, não é? Exato. Aquela morte foi suficiente. Então, o que ocorre no céu hoje? Ele também nos perdoa como se fosse no passado aqui? É interessante nós percebemos que esse ritual do santuário ele está agora mais completo. Né? Desde o Jardim do Éden, nós temos ali a figura de Adão e Eva matando um cordeirinho. E depois disso, nós já vemos que vai seguindo durante toda essa história da humanidade a ideia de alguém que peca, leva a sua ovelhinha até o sacerdote, então mata, confessa seu pecado, né, como se estivesse confessando realmente a Cristo. Quando nós vamos um pouco mais além para o santuário, já no céu, nós vemos que o cordeirinho não precisa mais ser utilizado, mas que eu tenho digamos assim, uma questão muito melhor do que naquela época. Hoje eu posso chegar diretamente a Deus, diretamente a Jesus, confessar o meu pecado e ter a certeza que pelo seu sangue esse pecado já está perdoado. Então a função de Jesus hoje é interceder pela minha vida perante Deus. Então digamos que hoje eu tenha um pecado, que o amigo telespectador também tenha um pecado, e que você possa se ajoelhar perante Deus, se arrepender desse pecado e confessar e dizer: Senhor, perdoa isso que cometi. A partir desse momento, então, Jesus, pelo seu sangue, diz: eu paguei o preço. Então, como eu já paguei o preço, você está perdoado. Mas ele intercede isso a quem? Ele intercede isso novamente ao Pai. Não diferente de como era no ritual santuário do terrestre, mas diferente no sentido de que hoje eu não preciso mais do sangue, porque o sangue de Jesus na cruz já esgotou toda a necessidade de eu precisar novamente matar carneiros, ovelhas e assim por diante. Bom, eu lembro também que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se partiu de alto a baixo, demonstrando então que essas cerimônias não seriam mais necessárias, porque o Cordeiro verdadeiro morreu na cruz do Calvário. Agora, havia uma outra cerimônia, a cerimônia chamada de purificação do santuário, que ocorria uma vez por ano num outro compartimento. Também é chamado isso de juízo. Nós costumamos chamar isso de juízo investigativo, esse período mais à frente. E eu fiquei pensando o seguinte: o juízo, na concepção do judeu, é naquele sentido, não que ele vai ser culpado, mas aquele tipo de que você chega e fala assim: ô senhor, faça justiça, olha o que o inimigo está fazendo comigo aqui. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje no Santuário Celestial, pastor? É mais ou menos. Na verdade, a grande ilustração, a grande lição do que está acontecendo hoje no Santuário Celestial era vista realmente no cerimonial do santuário lá de Jerusalém. Até hoje os judeus comemoram o Yom Kippur, Sim. que é o dia da expiação, ou o dia do juízo. Esse dia acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote pegava sangue também, entrava no santuário, já não só na primeira parte do santuário, mas no segundo cômodo do santuário, no Santíssimo, e ele fazia uma purificação com aquele sangue, dizendo que os pecados que foram acumulados lá durante o ano todo agora foram retirados e foram finalmente eliminados. No céu é semelhante. O capítulo 8 de Daniel, que nós estudamos, não vai entrar tanto assim, mas anuncia que um anjo pergunta para o outro: até quando o chifre pequeno vai suplantar a verdade, pisar a verdade por terra, vai tirar essa visão do santuário celestial da mente do povo? Até quando? Então ele pergunta: quando o santuário será purificado? E a resposta vem assim:
depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Essa é uma profecia que vai ser analisada, eu acho, que em outra lição. Mas, em princípio, é a seguinte. Depois desse período de 2.300 dias ou tardes e manhãs, o santuário celestial seria purificado. Hoje já posso dizer que esse período de 2.300 dias são 2.300 anos. Sim. E esse período terminou depois do predomínio, então, do cristianismo na Idade Média, quando houvesse uma abertura e uma liberdade para se pregar o Evangelho. E a purificação do santuário é esse juízo. Ou seja, antes de Jesus Cristo voltar à Terra, o juízo está sendo realizado no santuário celestial. E esse juízo no santuário celestial, nós chamamos de juízo investigativo. Por quê? Deus precisa investigar para ver, quando Jesus voltar, quem que vai para o céu, quem que não vai. Não, Deus não. Mas Deus faz tudo de maneira muito aberta, muito ampla. Então o universo, os anjos não caídos, os seres não caídos, estão acompanhando esse julgamento. Nome por nome das pessoas que entregaram a vida ao Senhor. E depois o Senhor Jesus voltará no final desse juízo investigativo. Então, e também o juízo investigativo, ele tem por objetivo dar a condenação ao chifre pequeno. Então o juízo investigativo não é para condenar os justos, pelo contrário, é para fazer justiça aos santos do Altíssimo, aos filhos de Deus. E para ao mesmo tempo dar a sentença de condenação ao chifre pequeno. E isso já está acontecendo hoje no santuário celestial. Que maravilha. Nós vamos estudar mais sobre isso quando estudarmos Daniel capítulo 9, uma profecia de tempo enorme, onde trata ali de datas específicas. Você verá que, inclusive, Jesus tinha data para morrer, data para ser batizado, tudo predito por Daniel, já com antecedência tremenda, né? Agora, eu gostaria que a Rosana falasse um pouquinho, as suas palavras finais aqui no nosso programa, sobre que lições você extrai ao olhar para essas profecias se cumprindo de tal forma tão precisas, né? E quando a gente olha assim para o futuro, isso parece que traz uma confiança muito grande, né, Rosana? Com certeza. É muito bom nós olharmos para trás e ver que cada uma das coisas mencionadas na Bíblia tem se cumprido. Isso nos dá certeza de que, em primeiro lugar, as nossas orações são atendidas. Como é bom saber que hoje existe um santuário, que eu posso me dirigir diretamente a Deus no céu e que, por intermédio do sangue de Cristo, eu posso ter o meu pecado perdoado e posso seguir uma nova vida e ter a possibilidade de estar no céu mediante esse sacrifício. E acho que traz uma ideia de gratidão, né? É muito importante isso para nós nesses dias. Muitas vezes passamos por momentos de aflição, por momentos de dificuldade, e dizemos, Senhor, mas o Senhor está realmente me ouvindo? Em todas essas datas, em tantas provas históricas, nós vemos essa verdade sendo completada. Nós vemos que ali nós podemos ter certeza não somente de que Deus ouve e atende às nossas orações, mas como também que Ele tem um plano para a nossa vida que vai se seguindo até o final dos nossos dias. Ou seja, assim como Ele teve um plano nessas profecias e que Ele vai... Deus está no controle de tudo, Ele também, a gente pode entregar também a nossa vida nas mãos dEle. E podemos ver que o maior interessado na nossa salvação é Ele, né, em ter feito um plano tão maravilhoso e apresentado de forma tão clara para cada um de nós. Pastor Oliveiros, eu me lembro de que a profecia, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela não foi feita para prever o futuro, mas ela foi feita para a gente olhar para o passado e falar, puxa, Deus tinha tudo no controle. É isso mesmo? É isso mesmo. E só que para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Sim. Eu gostaria de deixar também um verso, que é o verso final sobre esse assunto, que é o verso 25. Capítulo 8 de Daniel, verso 25, diz assim, sobre o chifre pequeno. Por suas astúcias, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Quer dizer, aqueles que ele conseguir tirar a atenção do santuário celestial vão perder a salvação. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo no santuário celestial. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ora, Babilônia apareceu no cenário mundial, escravizou o povo de Deus, levou o povo judeu para o cativeiro. A Medo-Persa veio no lugar da Babilônia, perseguiu o povo de Deus também.
Veio a Grécia, perseguiu o povo de Deus, que no Antigo Testamento era o povo judeu como nação. Sim. Veio o Império Romano, que perseguiu tanto os judeus como a igreja nascente apostólica e por vários séculos. E depois do Império Romano veio o chifre pequeno, que lançou a verdade, os mandamentos de Deus por terra, colocou um outro sistema de salvação feito por mãos humanas, ministradas por mãos humanas, e parece que aqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus estão perdidos, são minoria. O chifre pequeno de Daniel 8, ele aparece também no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 13. Ali ele é chamado de a besta de Apocalipse. E a besta vai chegar um momento que vai emitir, diz Apocalipse 13, um decreto de morte contra aqueles que não tiverem o sinal da besta e o número da besta e a marca da besta. Como ocorreu também na época de Babilônia, né? Como aconteceu na época de Babilônia. E a boa notícia para nós, meu querido Jonathan, a boa notícia para nós é a seguinte: o chifre pequeno, ou a besta, diz a Bíblia, vai até emitir um decreto de morte sobre os santos, sobre os filhos de Deus. A boa notícia é a seguinte: esse decreto de morte não será executado. Sabe por quê? Porque o juízo investigativo no santuário celestial que está acontecendo agora, já emitiu sobre a ponta pequena o seu decreto de morte. Morto não pode matar morto. Morto não pode perseguir morto. O que é isso? Os santos do Altíssimo, embora sejam perseguidos, recebam ostracismos, alguns deram a sua vida ao longo da história, mas no futuro, a partir dos últimos dias, o chifre pequeno já está condenado. A sua destruição não será por mãos humanas, não será um exército humano que vai combatê-los e vai matá-los. Sem auxílio de mão, na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar a coroa da vida eterna para os seus filhos e vai destruir o chifre pequeno e aqueles que seguirem o chifre pequeno. Esta é a grande nova que o livro de Daniel apresenta para nós. O mal parece prosperar, mas o mal já está derrotado. O bem já triunfou em Jesus Cristo. Se você, telespectador, está em Jesus Cristo, você já é um vitorioso, já tem a coroa da vida eterna reservada para você.